7 horas e 27 minutos, está no ar o Hora Geral. Um bom dia para quem está assistindo e boa tarde para quem está na reapresentação às 4 da tarde. Vou chamar agora Fabiano Fará para falar do Santos. Meu amigo Fabiano Fará. Tudo bem, Fabiano? Bom dia, Douglas. Tudo bom? É 1-1, né? Tá bom, tá ótimo. Bom dia a todos. É que a gente queria ganhar, né? Pelo menos de 2. É verdade, mas o Santos fora de casa vem realizando uma excelente campanha. Venceu o Internacional em Novo Hamburgo, no sul do país, na semana passada, e foi um excelente resultado. O Santos merecia a vitória. Teve um gol muito mal anulado no final da partida. Os gols você tem? Temos agora. Opa, vamos lá. Vamos assistir então o gol. O Grêmio, você sabe que abriu o marcador, Arena Grêmio, mais uma vez lotada. Vargas tocou para Elano, revelado aqui no Santos. É mesmo. Ele disparou uma bomba de pé direito, o Aranha ainda tocou na bola, só que não teve chance. O Elano, por respeito ao Santos, não comemorou. Não comemorou, apenas foi cumprimentado pelos companheiros, pelo Vargas, o chileno, o argentino Barcos, apenas agradeceu. Ficou nisso a comemoração do Elano, que deixou a Vila Belmiro. Sensato. Deixou a Vila Belmiro vaiado por metade da torcida e aplaudido por outra. Vaiado pelo momento, aplaudido pela história. Você revê o gol do gol, hein? Elano. Ele sempre teve um bom chute, né, Douglas? O Elano que começou no Guarani, mas campeão brasileiro pelo Santos em 2002, 2004. Tem uma bela história aqui no Santos. O Claudinei Oliveira teve que trabalhar a equipe. E aí quem é que surge para decidir a partida? Cícero. Não, também. O Cícero começou essa jogada com o pé esquerdo, levantou para o Thiago Ribeiro, ele ajeitou e o William José. Olha só. O William José fez esse golaço de fora da área, 1-1. Matou no peito, chutou? E aí o William José, que veio do Grêmio, não estava bem lá, respondeu à torcida desta maneira. O Santos empatou 1-1, foi a 29 pontos, tem um jogo a menos, vai tirar a diferença quarta contra o Náutico na Vila Belmiro, mas antes disso, domingo. Tem o Criciúma às 18h30 também na Vila. Na Vila? Tá certo. Tá bom? Só isso, Fará? É isso. Então tá bom. E você viu que o Corinthians mais uma vez perdeu. E o São Paulo? São Paulo 100% com o Muricy. Venceu, tá subindo, já tá pensando em Libertadores. Sabe o que dá para entender com relação ao São Paulo? O time é o seguinte, não vamos jogar contra o clube, dá para pensar. Só se vier o Muricy a gente começa a jogar. Não parece que é isso? E principalmente o Paulo Henrique Ganso, né? Gostou. Obrigado, meu amigo Fabiano Fará. Bom dia para você. Bom, eu tinha comentado com o telespectador que eu tenho um convidado que vai provocar muitas ligações porque o tema é importantíssimo. Aqui ao meu lado, João Bolzan Neto, médico oftalmologista, meu amigo, doutor João Bolzan. Tudo bem? Família bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, já vamos cair direto no assunto. Nós temos algumas ilustrações e eu quero que o doutor João Bolzan possa esclarecer. Muitas dúvidas. Recentemente eu trouxe aqui no programa a Naira, que era do CONDEF, que é o Conselho Municipal de Pessoas Portadoras com Deficiência. E eu falei para ela, escuta, qual a principal deficiência que você encontra aqui na cidade de Santos? Pessoas portadoras com deficiência. Ela falou assim, são pessoas que têm problema de visão. É mesmo? E por quê? Porque dificilmente as pessoas conseguem ver direito, tem problema monocular. Aí eu fiquei assim meio estarrecido, eu falei, poxa, até citei o doutor João Bolzan. Mas nós temos grandes médicos oftalmologistas, mas ela falou assim, mas eles não atendem o SUS. E esses médicos, eles são clínicas particulares e a população não tem muito acesso por causa da condição financeira. Então, a primeira pergunta, como que o poder público pode promover campanhas para que a população, eu digo Santos, que é onde o senhor está trabalhando, promover que as pessoas possam ter uma melhor visão, como a catarata, que é um dos problemas mais diagnosticados na nossa cidade de Santos? Veja, não é que o poder público realmente pode fazer muito. Eu não acredito que a longo prazo esses mutirões que funcionaram bem, né? E que agora me parece que o governo federal parou com isso, eu não sei porquê, para aliviar a carga, por exemplo, de uma demanda muito grande, de uma fila muito grande de pessoas. Mas isso funciona durante um certo tempo. O que precisaria era melhorar o acesso dessas pessoas ao oftalmologista, no caso, ou ao médico. Hoje nós temos, por exemplo, o governo do estado fez o AME, lá na Ponta da Praia, onde era o antigo INSS, funciona muito bem ali, né? Tem um número suficiente de oftalmologistas? Tem cirurgias lá. O que acontece é o seguinte, o problema do Brasil em relação à medicina pública não é a consulta, não é o atendimento ambulatorial. Isso você tem ambulatórios da prefeitura, você tem ambulatórios do estado.
O problema é quando você necessita de alguma coisa a mais, ou seja... Por exemplo? Uma internação, uma cirurgia, não é? Por quê? Porque não há a infraestrutura adequada por falta de investimento. Então, a gente está vendo recentemente esse programa Mais Médicos. Mais Médicos, muito criticado, por sinal. Veja, isso não vai resolver nada. Nós temos no Brasil hoje 400 mil médicos aproximadamente. Eu pergunto a vocês, se vierem 4 mil, como diz que vem de Cuba, equivale a 1%. 1%. O que vai resolver isso? Não vai resolver nada. Por quê? Primeiro, esses médicos, eles vão ser voltados à atenção básica. Então é mais uma orientação, olha... Preventiva. Você não deve tomar água assim, você deve tomar água assada. Agora, se a água não for tratada, também não adianta. Então, esse médico, ele não é um pajé que ele possa bater no tambor, fazer fumaça e curar todo mundo. Se ele não tem laboratório, se ele não tem um raio-x, se ele não tem enfermagem, se ele não tem gás, não tem agulha, não tem injeção... Não tem medicamento, vai fazer o quê? Então, continua o mesmo problema. Você veja nos hospitais, gente nos corredores, em maca, o médico tem que se desdobrar para atender alguém. E uma realidade em todo o país. E não é só nos rincões, não. Você vê isso no Rio de Janeiro, em São Paulo. Né? O Rio de Janeiro tem uma proporção de médicos enorme por habitante. E lá é um caos a saúde. Os hospitais públicos são um caos. Então, o que falta é não só o investimento, mas o gerenciamento correto desse investimento, honesto desse investimento. Né? Agora, aqui em Santos, a nossa situação não é ruim. É ruim quando há necessidade de uma internação, um procedimento. Por quê? Porque deságua tudo na Santa Casa. Eles têm que suportar tudo aquilo. Deságua uma parte na beneficente, tem que suportar aquilo. E você sabe muito bem que sem investimento ninguém faz milagre. Se um hospital que tem uma parceria com o governo federal, ou com o governo do estado, ou com a prefeitura, ele não recebe adequadamente um valor por aquilo que ele presta, ele vai pagar como seus fornecedores? Não há como. Então, o que eu vejo que falta é um investimento na infraestrutura, tá? Um investimento na carreira do médico, por exemplo. Você veja um juiz, ele faz um concurso, ele vai para um lugar mais longínquo, aí aos poucos ele vai retornando, ele tem um plano de carreira. O médico não tem. Então, é muito comum você ver, o médico foi contratado para trabalhar não sei onde, para ganhar 10 mil reais, 20 mil reais por mês. Ele ganha no primeiro mês, no segundo, no terceiro já atrasa, no quarto já não paga, ele vai embora. E outra, nenhum médico vai querer trabalhar no lugar sem condições adequadas. Porque a responsabilidade nossa é muito grande, são vidas que estão nas nossas mãos. O tema não é esse, mas a senhora acredita que essa vinda de médicos cubanos é por causa dos altos salários, se comparados, por exemplo, a Cuba? É isso que, de repente, acaba seduzindo os médicos cubanos? Veja, eu vou dizer o que eu penso. Sim. Né? A vinda dos médicos cubanos, primeiro, que os médicos cubanos não têm essa liberdade que a gente tem. Ou seja, a gente sabe que o salário do médico em Cuba, eu posso estar equivocado, mas o que eu lembro era coisa de $100 por mês, se for. Pouquíssimo. Acho que menos que o nosso salário mínimo. O que eu acho errado nisso não é a vinda do médico, é a forma como ele está vindo. Primeiro, esse dinheiro, esse valor, não vai ser pago a esse médico. Esse valor vai através de uma associação pan-americana, ninguém sabe direito, ao governo de Cuba. E o governo de Cuba que vai repassar, não se sabe quanto, a esses médicos. Esses médicos, eles vão trabalhar sem um teste de proficiência, que é o Revalida, para saber se eles têm condições ou não. Eles vão trabalhar sem uma documentação adequada, eles não são estatutários, ou seja, não prestarão concurso, eles não são CLT, eles não têm férias, não têm 13º, eles estão à margem. Então foi criada uma nova categoria de trabalhadores. Por que esses médicos que vão trabalhar no mais médicos,
não estão na CLT, não têm carteira assinada, com férias, como todo mundo. Por quê? Você, se quiser contratar um funcionário, você pode dar uma bolsa para ele? De jeito nenhum. Não pode. Você vai parar na justiça, não é? E por que o governo federal pode? Incentiva isso. Não se entende. Agora, isso é uma grande jogada política. Por quê? Isso estava previsto há muito tempo. Ninguém importa 4 mil médicos de uma hora para outra e salário deles. Isso já estava há muito tempo vem vindo. Então, politicamente, foi feita uma jogada. A gente sabe que, para a população em geral, qualquer anúncio de que necessita, vão dar mais médicos. Quem é que não quer mais médicos? Todo mundo quer mais médicos. E a solução foi o que o senhor falou muito bem, não é questão de mais médicos, é a infraestrutura que precisa ter de leitos, de condição hospitalar para poder atender a população. Você não tem um raio-x, um laboratório? Não. Doutor João Bozan, eu tenho algumas perguntas já chegando, mas eu quero colocar o VT da catarata para que o doutor João Bozan possa explicar, porque é grande o número de pessoas com catarata. E o que eu entendo, a catarata, muitas vezes, ela é diagnosticada já num processo muito acelerado. Tem como se fazer um exame preventivo? Nós temos ali algumas imagens, queria que o senhor até comentasse sobre elas. Então, o que nós estamos vendo aí é como se fosse um diagrama de um globo ocular, não é? Então, a gente nota esse reflexo vermelho, o reflexo do fundo de olho, e isso provavelmente, olha aí. Impressionante. Então aquela parte colorida é a íris, não é? E a parte azul. A parte azul, Parece até uma gema de ovo, né? Isso, colocar um olho azul. Isso que vocês estão vendo é uma capsulotomia. Injeta-se um líquido viscoso no olho, antes da cirurgia, e vai se tirar a cápsula, olha, a cápsula anterior. É como se fosse abrir uma tampinha Excelente. Na cápsula. E aí, esse é um facoemulsificador. O facoemulsificador, ele vai aspirar a catarata, fazer hoje em dia não se remove a catarata inteira mais. Esse aparelho, que é a técnica mais moderna de cirurgia, chama-se facoemulsificação, ele aspira a catarata. E pela mesma incisão se coloca o cristalino artificial, que é essa lente intraocular. É uma lente que vai, olha, ela é injetada dentro do olho, já foi. E ela abre lá dentro, pronto, acabou a cirurgia. Excelente. Basicamente é isso. Bom, agora, doutor João Bozan, uma vez feita essa cirurgia, tem uma durabilidade, essa cirurgia, a pessoa ela vai enxergar melhor para o resto da vida, tem uma manutenção depois de uma cirurgia dessa de catarata? Veja, uma vez que é feita a cirurgia, a visão demora alguns dias para se estabilizar. Normalmente, em poucos dias, a visão começa a melhorar, e às vezes a necessidade de um uso de óculos para complementar a lente, o que a lente intraocular está fazendo. Para vocês terem uma ideia, quando não existiam essas lentes, uma pessoa que operava catarata era obrigada a usar uns óculos muito grossos, o fundo de garrafa. Exatamente. Então eram óculos de 15 graus, 16 graus. Hoje isso não acontece mais. A lente intraocular tem grau, e esse grau é individual para cada pessoa, cada uma tem o seu grau. E ela é implantada, esse cristalino artificial, e após a cirurgia, às vezes há necessidade de um complemento. Uma vez removida a catarata, ela não volta mais, e é para o resto da vida. Essa cirurgia que nós mostramos na ilustração, doutor João Bozan, foi feita numa clínica ou ela tem que ser feita num hospital? Isso pode ser feito em clínicas ou hospitais. Eu tenho uma preferência por fazer em hospital pelo seguinte: normalmente os pacientes que a gente opera de catarata, eles são muito idosos, cada vez mais. As pessoas estão vivendo mais. E as pessoas mais idosas, elas têm normalmente hipertensão arterial, diabetes, Parkinson, doenças neurológicas. Então eu acho, mas é uma opinião minha, pode ser feito em clínica. Eu prefiro fazer no hospital. Por quê? Porque eu tenho uma infraestrutura maior e mais segura. Agora, dentro do hospital, nós estamos criando lá na Beneficência uma sala cirúrgica específica para oftalmologia.
Ela é anexa ao bloco cirúrgico, mas não pertence ao bloco cirúrgico. Né? Para que as pessoas tenham mais conforto, etc. E não haja assim, no lado de uma sala opera uma coisa, opera outra mais grave, não. É uma coisa separada. Só para oftalmologia. Deve ficar pronto até o final do ano e vai ter tudo separado, mas é anexo ao bloco cirúrgico e se precisar de uma UTI, alguma coisa... Já está no hospital. Exatamente. Doutor João Bozan, eu tenho que chamar um intervalo, mas rapidamente, a Matilde da Zona Noroeste, a glicemia alta afeta a visão? Se afeta, como que afeta? A glicemia alta pode afetar a visão no sentido de dar um embaçamento, né? Porque quando você tem uma glicemia muito alta, o cristalino, ele absorve a glicose. Então, ele altera o grau. Então, às vezes, dá alteração de 1, 2 graus. Uma vez que a glicemia diminua, aquela visão retorna ao normal. Mas o principal problema da glicemia alta não é isso. É o fato de que uma glicemia não controlada, no caso do diabetes, ela pode provocar hemorragias nos olhos. E isso pode levar à perda definitiva da visão. Então, um alerta. Todas as pessoas que têm diabetes têm que fazer uma consulta oftalmológica a cada 6 meses, para prevenção. É isso que eu ia até perguntar. Mas eu estou enxergando muito bem, para que eu tenho que procurar um médico oftalmologista? Justamente esse é um trabalho preventivo. Às vezes eu acho que alguma deficiência da visão, as pessoas acabam se acostumando. E quando isso acaba aumentando, às vezes é tarde demais. E hoje você tem equipamentos que podem fazer um diagnóstico no próprio consultório, né, doutor? Sim, nas clínicas, nos consultórios é possível. Por exemplo, se você identifica a gente chama de retinopatia diabética, é a doença diabética do olho. Se você identifica essa doença nos estágios iniciais, existem tratamentos através de laser, através de medicamentos que podem, se não curar, mas não deixar aquilo progredir. Né? O glaucoma é outra doença irreversível que, se não for tratada em tempo, leva à cegueira. É irreversível, não tem jeito. Né? São 7h44, rápido intervalo, já eu volto conversando com o Dr. João Bozan Neto, vou deixar uma pergunta no ar. Óculos de sol, eu posso comprar em qualquer lugar? Eu volto já com o Hora Geral.